Estamos aqui com um tutorial de instalação do Fedora 20. A primeira tela, quando você dá o boot a partir do CD ou pelo USB bootável, é essa aqui. E a gente está usando aqui uma máquina virtual, né, dentro do VirtualBox. E aí você tem essas primeiras opções aqui de tela. Você antes tinha um cronômetro ali, né, em contagem regressiva. Basta tocar em qualquer seta de navegação do seu teclado que a contagem para. Aí você tem a opção de instalação, testar a mídia e resolução de problemas. Na resolução de problemas, você tem instalação do Fedora no modo gráfico básico. Você tem a recuperação do sistema Fedora já instalado. Você tem aqui o teste de memória, e você tem o boot pelo disco local. Essa opção de boot pelo disco local, ela às vezes é muito boa quando você tem algum problema de groove, quando você tem alguma dificuldade em acessar o disco, você não está conseguindo dar o boot, mas você sabe que o sistema está lá. Às vezes basta você colocar o CD, inicializar, usar essa opção boot pelo disco local, que você consegue acessar o seu sistema. E voltar ao menu principal. A gente vai voltar para o menu principal e vai escolher a primeira opção de instalação do Fedora. Essa mensagem que você está vendo aqui em cima é do VirtualBox, não tem nada a ver com a instalação. Finalmente ele carregou os arquivos básicos e entrou na primeira tela de instalação. Você vê que ele já reconheceu aqui, a mídia já foi para o idioma português, e aqui ele jogou o teclado americano, mas você não precisa se preocupar com isso, não precisa clicar nisso agora, que ele já vai resolver na sequência. Continuar. E essa tela aqui você vê que o teclado já foi para o português brasileiro, ele já achou aqui o fuso, os idiomas, tudo certinho. E aqui essas quatro opções aqui embaixo são as opções mais importantes. É claro que dependendo da origem da sua imagem ISO, você talvez não tivesse configurado aqui em default já para o português brasileiro e para o fuso correto. Você teria que alterar lá na tela anterior. Mas essas quatro aqui são as mais importantes, porque a gente está usando uma mídia de DVD, não um live CD. No caso do live CD, você teria a opção naquela primeira tela de dar o boot pelo Fedora sem fazer a instalação, navegar pelo Fedora pelo disco, uma coisa que não acontece aqui com o DVD. E você teria necessariamente que instalar um sistema mais simples, né? Você não teria a opção de instalar alguns recursos, a não ser que você tivesse acesso à internet. Aqui você tem uma série de opções de ambientes, né? Você tem ambiente GNOME, KDE, XFCE, XDS, Namon, Mate, Sugar. Você tem todos esses ambientes de trabalhos aqui, e dentro de cada escolha de ambiente de trabalho você tem uma possibilidade de diferentes suítes de software aqui para ser instalado. A gente vai usar o ambiente de trabalho GNOME. A gente não vai alterar isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, a gente poderia usar o navegador Epiphany, de instalar agora na instalação, bem redundante. Podia selecionar agora na instalação para instalação para instalação igualmente redundante. A gente pode escolher os jogos, suíte de jogos, a gente pode instalar ferramentas administrativas, ferramentas de desenvolvimento C, Suite Designer para quem
gosta do Photoshop, isso aqui é uma opção em código aberto, né? São um pacote de programas em código aberto que supre bem essa necessidade. Ferramentas de desenvolvimento, Fedora Eclipse e ferramentas de desenvolvimento RPM. O Fedora é uma distribuição RPM. E se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada lá no Google. Basicamente, a diferença entre uma distribuição RPM... Basicamente, o mundo das TOP se divide entre as distribuições que são RPM ou Deb. Se você tem uma distribuição RPM, os pacotes você vai encontrar na internet para baixar e instalar no seu sistema operacional. Eles têm extensão .rpm, que é o caso dessa distribuição. Se você tiver numa outra distribuição derivada do Debian, ela provavelmente vai empacotar as coisas em .deb, e aí você vai ter que instalar em .deb. Para que você precisa saber disso? Vamos dizer que você está lá no site da Receita Federal e precisa instalar o programa do Imposto de Renda versão Linux. Você vai optar pelo pacote RPM, não pelo pacote Deb. Continuando aqui a instalação, essa opção aqui é a opção que vai permitir o particionamento. Ele já reconheceu um disco aqui, o VBox, naturalmente um disco virtual do VirtualBox, software que a gente está usando aqui para gerenciar a máquina virtual. E é um disco só, tem só 30 GB, né? A gente não precisa de mais do que isso para fazer a instalação Linux. E quando eu clicar aqui em finalizar, ele vai mostrar para mim as opções de particionamento. Parece um pouco confuso, né? Você clica, dá de cara com um disco e quando você finaliza ele vai te dar as opções de particionamento. Mas é isso mesmo. Você aqui embaixo poderia desmarcar esse disco e buscar um outro, adicionar um disco, seja na rede ou um disco que você tenha acabado de clicar na sua placa. E aí você seleciona quais os discos, se você tivesse mais de um disco plugado aqui na sua placa, quais deles você ia estar formatando, em quais deles você ia estar fazendo a instalação. No caso a gente vai usar esse disco aqui só, que é o único que a gente tem. Vamos buscar nada na rede, vamos clicar em finalizar e jogar aqui para as opções de instalação. Dentre essas opções aqui, você pode fazer a criptografia dos seus dados. É interessante se você tiver receio de que alguma coisa do seu HD possa ser surrupiada, se você tiver com um laptop e perder esse laptop, fica mais difícil de acessar os dados. No caso aqui eu estou formatando um desktop, não tenho essa preocupação com a criptografia porque meu HD não tem nada que eu considere como tão importante assim que eu não possa perder, que não possa se tornar público. O esquema de partição LVM é um sistema de partição virtual em que você tem o HD tratado como uma coisa só e as partições elas são virtualizadas dentro desse protocolo. Isso aqui é ótimo para quando você está trabalhando com redes, para quando você verifica que vai ter a necessidade de alterar o tamanho das partições ao longo do tempo. Ele é ótimo para você fazer essa manipulação de alterar tamanho de partição, mesmo que você esteja em rede, mesmo que você esteja rodando o HD, o sistema operacional no HD, você pode mexer nos tamanhos das partições sem grande dificuldade. Mas para a realidade do sujeito que só tem um desktop em casa, um laptop que não vai fazer gerenciamento de rede com isso, não vai estar participando de uma rede de forma física permanente, o mais recomendado é o partição padrão. Por que o partição padrão? Porque se der pau no seu HD é mais fácil recuperar os dados. Eu vou escolher a opção aqui, particionamento personalizado, e bola para frente. Eu tenho aqui um preview de como as coisas ficam, né? Esse HD
está vendo aqui que já tem aqui umas partições nele, na verdade é porque não é o primeiro vídeo que eu fiz. Eu já estava fazendo testes nesse mesmo disco virtual antes de fazer essa gravação, e aí a gente deu de cara com essas partições já construídas, já feitas. De verdade a gente só teria que enxergar essa tela aqui, né? Um disco completamente virgem. Mas foi bacana para vocês verem que quando você está reformatando um HD, se ele já tiver partições, mesmo que sejam partições Windows, você vai ver essa parte aqui em cima e a parte embaixo discriminando como é que são as partições. Mas eu voltei aqui para a estaca zero para mostrar isso aqui para vocês. Quando você clica aqui para criá-las automaticamente, ele dá um preview da preferência do próprio Fedora, de como ele imagina que as partições sejam feitas, já que você vai particionar. Então ele separou o sistema operacional aqui, ele separou o swap. Swap é um tipo de partição que é auxiliar da memória RAM. Quando a memória RAM falta, o swap entra. E o boot, ele fez uma partição exclusiva para uma pastinha que faz parte do sistema operacional, em que ficam os dados para o arranque, para o boot. Além dessas partições aqui, é interessante que a gente tenha também uma outra partição, onde você vai montar uma outra pasta, que é a pasta Home. E no caso aqui a gente tem 30 GB de HD, vamos colocar aí 20 GB para essa partição Home. Quando a gente... Ué, não fez? Ah, é verdade, eu tenho primeiro que achar espaço, né? Que ele está usando todo o espaço, eu tenho que desfazer essa partição aqui, que é a partição do sistema operacional, para aí sim poder criar a partição de 20 GB do Home. Vocês não estão vendo, mas eu fui atacado por uma abelha agora, por isso que não foi bem teclado aqui a coisa. Adicionar ponto de montagem. Aí eu criei a partição Home e agora sim eu vou criar a partição do sistema operacional. Não vou escrever nada aqui porque eu quero que ele use toda a capacidade restante. Vou clicar em adicionar ponto de montagem. Então você vê que eu pedi para ele fazer a distribuição da forma preferencial dele, da forma automática. Ele me jogou essas três partições que fazem parte do sistema, e eu criei uma nova partição de dados, onde só fica home ali. Ele já sugere aqui o nome das partições: SDA1, SDA5, SDA3 e SDA2, sendo que no SDA2 é onde vai ficar o ponto de montagem, vai ser a pasta home. Na partição SDA1, o ponto de montagem vai ser a pasta boot. Na partição SDA5, o ponto de montagem vai ser o sistema. E na SDA3, na partição SDA3, o ponto de montagem vai ser o swap. Na verdade, o swap não tem ponto de montagem, né? Tem uma partição SDA3 que ela é formatada no formato swap. Aqui a formatação é ST4, que é um dos sistemas de arquivos mais modernos do mundo Linux. Aqui você vai ter ST4 também. A gente, né, tem outros tipos de partição aqui, de formatos, né, para você criar a formatação, mas o ST4 ele resolve o nosso problema, ele nos atende de forma plena e perfeita. Então eu vou formatar Home e 20 GB, ST4, partição padrão. Aqui eu vou criar uma etiqueta, eu vou dizer que do Home estão os meus documentos. Isso aqui é 100% opcional, você não é obrigado a criar essa etiqueta, né? Você não precisa, mas você pode. Aqui eu vou criar a etiqueta boot, é redundante, mas é legal.
Sistema e swap. Certinho? Então vamos lá. Ué, gente. Sistema, boot, documentos, swap. Prontinho. A partir daí, tudo feito, verificado, tudo certinho, a gente clica em finalizado e a partir daí a gente volta para aquela outra tela lá para seguir com a instalação. Só que antes disso eu queria chamar a atenção para vocês para esse botãozinho aqui, redefinir todos. Você vai sentir uma vontade satânica de clicar aqui. Você vai terminar de fazer essa divisão toda e vai querer clicar aqui. Não faça isso. Redefinir todos zera tudo que você fez. Ele volta como se você tivesse acabado de chegar para essa tela, assim. Então, assim, é um erro que eu cometi várias e várias vezes. Eu peço para vocês, não façam isso. Não cliquem aqui depois de ter tido todo esse trabalho. Vamos para cá no finalizado. Aqui você tem ele discriminando tudo que vai ser feito, né? Ele vai destruir as partições que já existiam, que foi a primeira coisa que eu fiz, eu selecionei para destruir. Depois ele vai criar as novas partições e depois ele vai formatar alguma dessas que ele criou. Na verdade ele vai formatar todas essas que ele criou. Mas eu queria chamar a atenção para vocês essa partição aqui, ó. O SDA2 foi a partição que ficou com ponto de montagem home no formato S4. Se você estivesse fazendo uma reinstalação, se você já tivesse um sistema operacional Linux ou um Windows e estivesse reinstalando ali, e você quisesse preservar uma partição onde estivessem as suas músicas, os seus filmes, as suas fotos, naquela tela anterior, você não ia marcar a formatação para home. Essa opção aqui, ó, aqui está escrito reformatar e não está te dando a opção de desmarcar. Mas se você tivesse já um sistema operacional instalado e tivesse selecionado ali, clicado nele para fazer naquela partição o ponto de montagem home, você não ia deixar marcado aqui o reformatar. A única coisa que você faz nessa partição, que você já tem os documentos, é dizer que ela vai ser montada em home. Mas você não deixa taxado aqui para formatar, porque senão você vai perder todos os seus dados. E aí não adiantou nada você ter particionado. Aceitar mudanças. Ele joga para cá, faz um confere para ver se as mudanças são aceitáveis, são razoáveis, se não tem nenhuma maluquice. E aí você já setou, né, todas as coisas importantes aqui dessa tela. Configuração em rede, você geralmente não precisa mexer. Se você tiver a internet configurada direitinho, com o seu roteador, né, com um cabo lá plugado, você não vai ter problemas, a internet está aqui. Se não tiver reconhecido automaticamente, vai estar em vermelho, você vai clicar e vai dar uma procurada. Enfim, essa tela aqui está resolvida, né? A gente já solucionou tudo que essa tela pode oferecer. Vamos seguir em frente. Iniciar a instalação. Aí ele começou a instalação propriamente dita. Você vê aqui a barra de progresso, em que ele está fazendo aqui as alterações no disco e daqui a pouco vai começar a gravar as informações. Aqui em cima você vê que ele tem duas opções aqui em vermelho, né, para você mexer, para você clicar. E algumas pessoas acham que não pode mexer aqui enquanto isso aqui estiver acontecendo, mas na verdade não. Você não precisa esperar que isso termine para clicar aqui em cima e solucionar esse problema. Aqui é a senha do administrador que você tem que criar e o usuário que você tem que criar. Então você vem aqui na senha de administrador e escolhe uma senha. Eu costumo usar sempre a mesma senha, né, que é a senha que eu não esqueço. E ele sempre diz que essa senha é fraca.
mas aí não tem problema nenhum, só clicar aqui em finalizado, ele faz uma birra, você clica de novo, ele aceita. E aqui em usuário, você não tem nenhum usuário criado, você clica e vai criar o seu usuário. Eu estou usando aqui um pseudônimo, esse aqui não é o meu nome verdadeiro. É só para mostrar para vocês como é que funciona. Você clica o nome completo aqui em cima e ele te dá uma sugestão de nome do usuário. Naturalmente, você não é obrigado a colocar seu nome completo. Você bota o nome que você achar legal, seu apelido, você bota o nome que você quiser aqui em cima. E pode ser um nome só, não precisa ser o nome completo de verdade. E ele te dá uma sugestão aqui embaixo que você não é obrigado a acatar. Você pode simplesmente botar o nome que você quiser aqui embaixo. E aí tá feito. Você pode deixar em letra maiúscula ou minúscula, embora ele sempre sugira o nome de usuário com letra minúscula. Não acho que você vai ter grandes problemas. Aqui embaixo, né, você pode dizer que o usuário precisa de uma senha e atribuir uma senha desse usuário. Você pode deixar o usuário sem senha. Eu costumo deixar o usuário com senha, porque geralmente você vai precisar fazer alguma coisa, você vai querer dar a permissão de super usuário para esse usuário, e aí é bom que ele já tenha a senha dele. Tornar esse usuário administrador, exatamente a situação em que o usuário ele vai poder usar o comando de super usuário. Ele vai digitar lá no terminal sudo antes de digitar o comando, né? Antes do comando ele vai digitar sudo, vai ser pedida a senha, ele vai entrar com a senha. Então, não deem permissão de super usuário para um usuário que você não confia, né? Aqui na primeira instalação é razoável você deixar o primeiro usuário, que possivelmente é você, né, como administrador, mas se você estiver formatando a máquina para alguém que vai fazer alguma desgraça, não dê permissão de super usuário para o cara. E aqui você atribui a senha. Pode ser uma senha daquelas complexas ou pode ser uma senha mais tranquila. Ele vai dizer que a senha é fraca ou forte, né? Vai fazer uma crítica, mas basta clicar 2 vezes que ele vai aceitar qualquer senha que você crie. E a instalação segue, que você vê que ele vai fazendo umas propagandas aqui embaixo, né? Propaganda dos softwares abertos, da distribuição. E aqui embaixo ele vai mostrando o progresso da instalação. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, né? Eu vou fazer um pequeno corte no nosso vídeo e a gente retoma quando essa barra estiver um pouco mais avançada. Estamos aqui com a continuação do vídeo. Vocês podem perceber que a barra já chegou até o final e a gente tem como concluída a instalação. Se você se deparou com essa tela, basta clicar aqui na reinicializar. Aí ele está fazendo a inicialização do sistema operacional. Lembrando que essa barra de menu aqui embaixo não tem a ver com o nosso CD de instalação, né, com a instalação do Fedora, é só a barra da máquina virtualizadora. E aqui você tem o Fedora instalado, essa primeira tela aqui de boas-vindas, Adamastor. A gente pode botar uma foto para ele, a gente pode criar convidados e pode personalizar essa cara aqui da entrada. Eu vou colocar aqui a senha que eu atribuí ao Adamastor. A gente está entrando aqui no sistema operacional.
mostrar para vocês aqui a cara do Fedora. E aqui estamos com o Fedora 20. Ele pede para a gente confirmar algumas das configurações que a gente usou, né? E ele faz isso porque é a primeira instalação. Pergunta se a gente quer entrar com uma conta de nuvem. A gente não é obrigado a fazer. E aí a gente começa, propriamente dizendo, aqui no Fedora. Primeiros passos. Ele abre o navegador automaticamente pra gente. Mostra aqui os primeiros passos do Fedora, dá um tutorial de como utilizar, né? Isso é bastante interessante. Mas eu vou mostrar para vocês logo aqui, ó. Você tem aqui essa barra de atividades, né? Tem aqui calendário, agenda, horário, controle de volume, liga e desliga. E isso aqui é recente, é desse Fedora 20, o 19 era um pouco diferente aqui. Aqui você vai direto para as configurações, né? Ou entra em modo suspensão. E aí é obrigado a digitar a senha novamente. E aqui você mexe algumas outras configurações. Desliga, né, naturalmente. A gente não quer desligar. Depois, claro, que eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre as principais funções. Mas só para mostrar para vocês o seguinte. Aqui no canto superior você ativa essa outra tela aqui. A sua área de trabalho ela foi pensada para não ser mexida, para não encher de ícone. Aqui você tem os atalhos para as coisas que você quer. Você pode acrescentar atalhos, você pode tirar atalhos. Aqui você tem o Firefox, o Evolution, Epiphany na ordem. Navegador de internet, gerenciador de e-mail, um editor para redes sociais, para comunicação, como se fosse aquele velho MSN. Um software para gerenciamento de áudio, de músicas, né, para você ouvir suas músicas, um software para você gerenciar suas fotos, o editor de texto do LibreOffice, que equivale ao Word no Windows, o gerenciador de arquivos, que é o seu equivalente ao seu Windows Explorer, para você navegar pelas suas pastas, e o seu atalho para documentos. Aqui você tem esse atalho aqui quadriculado para você ver os seus aplicativos. Aqui você tem um mundo de softwares que foram instalados junto com o seu sistema operacional. Os ícones são bem grandes, isso aqui lembra mais um tablet que um sistema operacional moderno. Acho que a tendência é que eles façam softwares pensando nos próximos computadores da próxima geração, que vai ser 100% touchscreen, provavelmente. E aqui a gente percebe que não é tão simples, né, você se adaptar quando você está migrando de uma distribuição que não está usando o GNOME 3 ou quando você está vindo de uma do Windows, né, que o impacto é ainda mais maior para você se adaptar. Mas sempre existem as coisas que a gente pode fazer para tornar isso aqui mais amigável. Eu já mostrei para vocês aqui essa tela onde estão os seus softwares, os atalhos mais usados. Já mostrei como é que está a tela aqui dele. Agora, na parte mesmo de personalização, vai ficar para um próximo vídeo. Eu dou então por encerrado aqui esse vídeo que mostra como fazer a instalação do seu Fedora 20. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo, eu estou ainda pegando a manha. Espero que daqui para frente só melhore. E se vocês puderem, né, se vocês gostaram, por favor, dá um like, né, embaixo do vídeo, curte, compartilha,
né? Se inscreve no canal e se você não puder fazer tudo, pelo menos curte, né? Pelo menos dá um like, que você está ajudando bastante, né? E é um estímulo para a gente continuar postando aí novos vídeos. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.